No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o cumprimento de profecias no Oriente Médio, na atualidade. Mas antes, precisamos voltar a alguns estudos para que vocês compreendam do que vai ser falado aqui. É um assunto consideravelmente curto, mas de extrema importância para que você veja que o andamento das profecias está nos nossos dias tomando velocidade. Então vamos ter um bate-papo aqui rapidamente sobre os assuntos do Apocalipse. Mas não esqueça, ajuda o canal, compartilhe o nosso vídeo, dá aquele like, se inscreve aqui embaixo e não esqueça de ativar o sininho, é muito importante para você acompanhar sempre que sair novos vídeos. Alguns comentários aqui vão surpreender a muitos, então fica ligado e não saia daí, porque após a vinheta vamos dar prosseguimento. Bom, antes de mais nada, é muito importante que você saiba manusear as escrituras sagradas. Se você não tiver um mínimo de conhecimento para esquadrilhar as profecias, entender os pontos e ligamentos necessários, você não vai entender absolutamente nada. Porque veja só, basta apenas uma peça do quebra-cabeça ser tirado dali e todo o resto se perde. Ou seja, não vai ser encaixado a imagem final e você vai ficar por pouca coisa fora do contexto bíblico. Então lembre-se, essas profecias que tratam do fim, elas devem ser todas bem interpretadas e ao mesmo tempo intercaladas e ligadas para que assim você monte o quebra-cabeça final. Uma das coisas que eu quero mostrar aqui é que não basta você ler a Bíblia para entender. Não vai vir revelação do alto, informações que você só vai encontrar estudando a história, a arqueologia, a cultura do povo e muitas outras ciências que vão abrir o conhecimento para o que é que está escrito ali, o que é que o autor quis dizer naquela época que ele escreveu, em qual contexto ele estava inserido, qual povo o cercava. Havia guerras, havia cenários sendo alterados, línguas, então tudo isso é importante. Um exemplo que eu quero dar aqui antes de continuar, e eu vou soltar um vídeo daqui a pouco sobre algo que eu descobri e já tinha gravado em vídeos passados, que as próprias profecias garantiam que isso ia acontecer. E nós percebemos pela boca de não cristãos que o cenário já começou a se movimentar exatamente como as profecias disseram. No final eu vou mostrar o vídeo, mas agora eu quero que vocês entendam o seguinte. No livro de Daniel, capítulo 9, verso 26, ele dá uma dica fundamental, que talvez sem ela nós não teríamos completa certeza para entender qual seria a origem do anticristo. E a origem dele parte de um povo, não só de um lugar, porque ele poderia nascer no lugar, mas ser de um povo diferente. Mas nesse momento Daniel está falando de uma etnia, de uma raça, de uma linhagem de sangue. Então ele se refere especificamente à descendência de Abraão, mas não vinda da área de Israel, da área de Jacó, da área que Deus prometeu através da semente de Sara, mas sim da escrava de Abraão chamada Agar. Ela gerou Ismael. E também o neto de Abraão, chamado Esaú, acabou contraindo matrimônio com filhas de Ismael. Ou seja, dois herdeiros que deixaram de ser herdeiros da herança do Senhor, ficaram de fora da linhagem de Israel e produziram filhos entre si, a qual foi a geração do povo árabe que conhecemos hoje. Porque nós temos muitos países, mas todos eles descendem do mesmo povo, que são advindos de um ser só, que é Abraão. Daniel diz o seguinte: o príncipe do povo que há de vir destruirá a cidade. E quando ele cita o povo, aqui ele está citando a raça, o sangue, a etnia. Ele não está citando o comando. Quando ele diz que esse povo do príncipe que há de vir, esse príncipe é o anticristo. Ele não está se referindo a Cristo.
ele não se refere a alguém do tempo dele, porque a cidade de Jerusalém foi destruída pedra sobre pedra. As edificações, as praças, os fossos que ficavam ao redor dos muros, tudo isso foi destruído exatamente no ano 70 depois de Cristo. Então, muitos dizem: o povo do príncipe que há de vir é o povo romano que destruiu a cidade. Negativo, você está completamente enganado. Você precisa buscar na fonte histórica primária, ou seja, o historiador Flávio Joséfo é o mais conhecido nesse assunto. Ele não era cristão, ele era um judeu que tinha cidadania romana e estava acompanhando os líderes romanos como uma espécie de escrivão. Estava relatando tudo o que acontecia naquela invasão. Ele estava escrevendo tudo o que ocorreu e deixou bem claro que os povos que invadiram Jerusalém eram povos árabes conquistados e que eram coordenados, mandados por romanos. Os romanos lideravam, mas quem invadiu Jerusalém foram povos árabes. E eu vou citar aqui as legiões romanas, que eram soldados arregimentados, porém não eram romanos, eram árabes que vinham do Egito, da Síria, da Turquia, eram povos da região. Eles não vinham de longe, não eram cidadãos romanos. Eles não tinham raça romana. Eles eram árabes que moravam ao redor de Israel. E segundo o historiador Flávio Joséfo, eles tinham ódio do povo judeu, um ódio comum de vizinhos. É assim que ele narra a sua trajetória. As 4 legiões principais que invadiram Jerusalém era a 5ª Legião Macedônica, a 10ª Legião Fretenses, a 12ª Fulminata e a 15ª Apolinares. Você pode ver que essas legiões todas eram formadas de povos vindos do Egito, da Síria, e essas 2 últimas eram da Turquia, que antigamente era o Império Romano Oriental, com a capital em Constantinopla, que hoje nós conhecemos como Istambul. Então esse ponto nós já sanamos a dúvida, não é? Os povos que invadiram Jerusalém eram povos árabes, mandados por romanos, mas os povos que invadiram eram árabes. Ele não está falando de liderança, ele está falando da etnia de um povo que destruiu Jerusalém. Os romanos não queriam que o templo fosse destruído, mas eles desobedeceram mesmo assim. Isso mostra que a destruição veio por parte dos árabes, não por parte dos romanos. É claro quando o historiador Flávio Joséfo deixa registrado todos esses fatos. Mas vamos direto ao ponto aonde eu quero tocar aqui. Nós conhecemos o livro de Naum, capítulo 1, verso 11, a qual o profeta revela que o conselheiro viu, que é um dos nomes que o anticristo recebe no Antigo Testamento, que ele vai sair de uma cidade chamada Nínive. Só que essa cidade hoje não existe mais. Ela existe, mas com outro nome, se chama Mossul. E os profetas vão narrando a trajetória deste ser maligno que conhecemos como anticristo. E diz que ele vai sair dessa cidade e de lá ele vai para o norte, onde fica a terra de Meseque, Tubal, a terra de Magog. Todas essas terras, se você prestar atenção, elas estão hoje na Turquia. O país que hoje conhecemos como Turquia, que era o antigo Império Romano Oriental, hoje ele contém as terras que conhecemos como as terras que o anticristo vai governar, os povos que o anticristo vai governar. A destruição de Israel vem do norte, e o norte é onde está justamente a Turquia com esses povos. A cidade de Nínive, ela está localizada um pouco mais ao sul, dentro do país chamado Iraque. Recentemente nós vimos uma trajetória um pouco que estranha. Se cumpriu uma profecia de que a cidade de Nínive seria destruída, e a cidade de Mossul foi o centro dos ataques dos terroristas islâmicos do Estado Islâmico. E milhões de pessoas ficaram desabrigadas, a cidade se tornou em escombros e muitos fugiram para outros países, especialmente a Turquia. Olha só o trajeto.
Nínive, que é Mossul, foi destruída. Então todo aquele pessoal subiu para onde? Para a Turquia, exatamente para as terras de onde o anticristo vai governar. Saiu da cidade dele, que foi destruída, e subiram para a terra que ele vai governar. Muitos dizem que é possível que o anticristo até estivesse no meio desse povo, mas eu não tenho essa confirmação de forma alguma. Eu não sei se ele é uma criança, se ele já é um adulto, mas vamos ver bem onde eu quero chegar. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7, diz que o ministério da iniquidade já opera. Ou seja, ele confirma o que João disse na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 3, que o espírito do anticristo já está no mundo. O espírito do anticristo já opera. O ministério da iniquidade já está rondando no mundo. Porém, a pessoa do anticristo, o ser humano, a personalidade física do anticristo ainda não se revelou, porque algo impede, mas o espírito dele já está na terra trabalhando, montando e construindo o seu futuro governo. Está fazendo todas as peças do jogo se moverem. E o que eu quero apontar aqui é o seguinte: a população do local, mesmo não sendo cristã, ela sente o que está acontecendo na região. E os moradores daquela região ali sentiram exatamente o que as profecias disseram. Que aquela região do Iraque, que é onde a Bíblia diz que vai sair o anticristo, aquela região, ele vai sair dali, do Iraque, e vai para a Turquia. Ele vai subir com esse espírito dele para a Turquia. Note bem. E aí é que ele vai tomar uma personalidade, virar uma pessoa, para ir atuar diretamente com os humanos. Observe esse vídeo que eu vou colocar agora. Esse cara que vai falar não é cristão, não está falando de religião. Ele está dando uma aula de geografia. Ele está dando aula de atualidades, está contando um noticiário, vai citar aí jornais que entrevistaram o povo daquela região do Iraque e que fugiram para a Turquia. Olha o que é que ele vai falar, se não é exatamente o que as profecias dizem. Inclusive você tem radicais turcos que dizem, abre aspas, que o espírito de Saddam Hussein está reencarnando em Erdogan, que é o presidente da Turquia, ajudando na tarefa de limpar o mundo dos cães curdos. Olha só, você trata o cara como um cachorro, como se o cachorro fosse digno de violência, né? Então, os caras, eles levam para um extremismo absurdo, porque o Saddam, na época que ele estava vivo no Iraque, ele sentava porrada nos curdos, porque os curdos, eles eram diferentes etnicamente e religiosamente, já que grande parte dos curdos são sunitas, né? Você percebeu? A própria população da região sentiu que um espírito que estava em um antigo governante deles ali saiu e foi para a Turquia. E lá está meio que controlando os líderes regionais, especialmente o presidente. É como se o espírito do anticristo estivesse trabalhando no mundo, o ministério da iniquidade estivesse operando. E saiu daquela região de Nínive, que hoje é Mossul, saiu do Iraque e foi para a Turquia, exatamente as terras de Meseque, Tubal, Gog, Magog, as terras a qual diz que o anticristo vai reunir exércitos ali para descer do norte e guerrear contra Israel. Inconscientemente, os próprios não cristãos estão narrando coisas que a Bíblia já dizia há muito tempo. E nós estamos percebendo agora que muitas delas não são literais, mas são simbólicas e espirituais. Por isso muitos estão por aí e nem notam o que está acontecendo. Porque o anticristo não vai vir das extremidades do mundo. As terras a qual a Bíblia diz que ele vai sair, que as batalhas vão acontecer e que vai ser dominado, não é Estados Unidos, não é China,
nessas extremidades. O cenário apocalíptico é ali no Oriente Médio, então as terras vão ser aquelas dominadas e que vão servir de palco final para a guerra do Armagedon. Então fiquem atentos às notícias, estudem bem as profecias, abram a mente, invistam no conhecimento da história, da cultura do povo, da língua, da teologia como um todo, porque só assim vocês vão entender o que é que realmente os profetas quiseram dizer. E com o tempo nós vamos acompanhar cada vez mais e vou tirar algumas listas de coisas que eu preciso apresentar aqui no grupo para que vocês tomem conhecimento. Mas por enquanto nós vamos ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado, nos ajude dando aquele like, se inscrevendo, compartilhando o vídeo e ativando o sininho. E cada vez mais vamos crescer aqui, não só em números, mas também em conhecimento e graça. Nos vemos nos próximos vídeos.